Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu canal de futebol aqui do YouTube. Eu sou o Pedro Duarte, sempre discutindo e debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí, pessoal. Bom, no vídeo de hoje, nós voltamos com um velho quadro aqui do canal. Velho eu digo porque nós fizemos um vídeo sobre esse quadro há um certo tempo, que foi o quadro do Quem é Melhor. Um quadro aqui que nós iniciamos, que é um vídeo de comparação entre jogadores, comissão técnica, técnicos, não importa. Principalmente é um quadro de comparação. E no nosso primeiro quadro, no nosso primeiro vídeo, foi a comparação entre qual foi o melhor brocador, quem é o melhor brocador no caso. Naquela vez, eu deixo para vocês aqui no card para vocês poderem descobrir. E nessa segunda vez aqui, nesse vídeo aqui do Quem é Melhor, desse nosso quadro, nós vamos discutir e debater sobre quem é melhor. Quem é o melhor finalizador, quem é o melhor centroavante, o melhor atacante assim do futebol mundial. Descarta o Lewandowski, que o Lewandowski é assunto para, quiçá, outro vídeo. Dessa vez, vamos debater Haaland ou Pedro. Quem é melhor, Pablo? Eu te pergunto, já abro te perguntando. Quem é melhor? Quem é melhor finalizador, atacante do futebol mundial? É o Ribamar, cara. Aí a comparação é justa, né? Ribamar tá no panteão dos deuses, cara. Com certeza. Cara, com certeza é o Haaland, apesar do Pedro ser muito bom finalizador, é um atacante que tem muito mais predicados do que a gente pensou que ele teria. No Fluminense ele era aquele jogador que era aquele atacante que ficava lá na frente, chamando a defesa e tal, conseguia marcar os gols dele, porque o Fluminense jogava assim na época do Abel, né, que era um time bem fraco, tinha ele, o Scarpa, se eu não me engano, e o Richarlison só. E o Richarlison foi embora, e se eu não me engano ficou ele e o Scarpa lá, e o time jogava em função dele e ele fazia os gols. Beleza, era um atacante muito bom, promissor, e a gente não sabia como é que ele iria evoluir. Aí ele foi pra Fiorentina, não deu certo, voltou pro Flamengo, e a gente viu que ele evoluiu bastante, consegue agora trabalhar mais com o corpo, tem aqueles dribles de puxada com o pé, tem uma finalização muito boa, é um cara que sabe chutar bem com as duas pernas, ele participa muito do jogo, mesmo sendo um atacante muito alto, que não seja tão rápido, mas também ele não é lento. Então, ele, do futebol brasileiro e dos jogadores brasileiros, eu acho que ele é o único atacante que existe desse estilo. Então, assim, não tem outro, é difícil não tem outro. Acho que o último que a gente pode falar, assim, entre muitas aspas, né, que foi para a seleção foi o Jô. Muitas aspas. Fred, mas ainda assim o Fred não era aquele atacante altão, igual o Jô e o Pedro. E, tipo assim, o Haaland é melhor, porque o Haaland joga numa liga mais forte, já foi mais testado, tá jogando na Liga dos Campeões, é artilheiro da Liga dos Campeões. Ano passado foi um dos artilheiros, somando os gols do ano passado com o desse ano, o cara já tem mais de 20 gols na Liga dos Campeões. É um fenômeno, né? É um cometa, como eles dizem. É um cometa Haaland. Mas, assim, se você for, pra mim, questão técnica, eu acho que o Pedro é melhor, em questão técnica. Talvez o Haaland seja melhor atacante, mas em questão técnica, participar mais do jogo, que cumpre mais funções e que tem mais predicados em questões técnicas, eu acho que o Pedro é muito melhor, ele participa mais do jogo. O Pedro tem umas... No Flamengo, eu acho que ele não deu nenhuma, mas ele tem umas assistências na carreira também que ele consegue tirar espaços de onde não tem, ele consegue começar as jogadas também da onde não tem, porque ele chama muito a atenção do time adversário. Então, assim, questão técnica, eu acho que o Pedro é melhor, mas o Haaland é muito melhor jogador porque foi muito mais testado. O Pedro não deu certo, por exemplo, na Fiorentina. Tinha tudo para dar, não deu, se machucou, tem isso também, mas enfim, eu acho que o Haaland é melhor jogador, mas o Pedro tecnicamente é melhor. E talvez no futuro, quem sabe o Pedro aí possa evoluir para ser tão bom quanto o Haaland, ou então chegar no nível próximo ali. Ele ainda é jovem ainda, vai renovar agora com o Flamengo, então, tipo, ele ainda pode ir para a Europa futuramente e pode dar certo lá na Europa, quem sabe, né? O Pedro, de certa forma não, eu acho que aconteceu isso, se eu não me engano, ele trilhou o mesmo caminho do Gerson, porque o Gerson saiu do Fluminense jogando bem, jogando bola, foi pra Itália, foi pra Itália na Roma e tal, aí
a Roma não jogou tudo isso, não deu certo, não deu muito certo na Europa, voltou e fez o caminho do Flamengo. A mesma coisa com o Pedro, estava na Fiorentina, na Itália, e foi pro Flamengo, e aí o futebol do Gerson começou a aparecer, e assim também o futebol do Pedro apareceu. Eu diria que o Pedro já é um jogador pronto. Assim, Sim. não é... O Pedro já é um jogador pronto, ele tem todos os fundamentos, sabe se posicionar, sabe. Isso é fantástico, o Pedro. É uma das coisas que eu mais gosto dele. Ele sabe, a bola procura ele. Por que a bola procura ele? Onde ficar para fazer os gols. Ele sabe exatamente onde ficar para fazer os gols, ele tem noção de posicionamento, onde a bola vai estar naquele exato momento, sabe finalizar. Isso é fundamental para um atacante de alta qualidade hoje em dia. Os melhores atacantes do futebol mundial, Lewandowski, Haaland, Harry Kane, o próprio Suárez, Cavani. Dada devidas proporções, assim, em questão de jogador, eu acho que o Pedro é mais parecido com o Harry Kane do que com o Haaland. Sim, mas é mais parecido com o Lewandowski. Eu não concordo muito. Eu acho que o Haaland, assim, tem as mesmas características parecidas com o Pedro. Assim, até mesmo pelo porte e tal, o Haaland é um pouco maior, então o Haaland tem 1,94. Por isso que eu trouxe o debate desse vídeo. Eu acredito que, até porque o Harry Kane, às vezes, ele exerce também um papel de meia, que não é muita característica do Pedro. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Tipo, o Pedro, por exemplo, como ele tem uma questão técnica muito maior do que a do Lewandowski, ao meu ver, né? E questão técnica que eu digo é tipo drible, ele tem muito mais predicados do que o Lewandowski. O Lewandowski ele faz um nível extraordinário, que o Haaland tem, ele faz no nível extraordinário, mas em questão técnica de drible, em questão de segurar a bola, em questão de fazer aquelas puxadas, da assistência, eu acho que o Pedro, ele é muito melhor nesse quesito, e se você comparar com o Harry Kane, que agora com o Mourinho tá fazendo essa função, ele é um dos jogadores que mais tem assistência na Premier League. É um jogador que está fazendo essa dupla aí com o Son, que está dando muito certo. Ele está dando várias assistências do meio de campo. Ele segura a bola lá e depois recebe a bola do Son também para fazer o gol. Então, tipo, é nessa questão que eu quero chegar. São jogadores que têm a mesma estatura, 1,85 mais ou menos de altura. E é isso, entendeu? São jogadores que, se você precisar deles para participar do jogo, eles vão participar. Agora, o Harry Kane, agora o Haaland e o Lewandowski, por exemplo, para mim, eles são mais finalizadores. É aquele jogador que vai ficar lá na frente, vai finalizar a bola e é isso. Tu botou a bola na frente, eles vão fazer o gol. Tu deu oportunidade para eles, vão fazer o gol. Não é questão que eles não saibam segurar a bola, que eles não vão dar um passe aqui ou ali. Mas eu acho que não é característica dele, visto a carreira dos dois, assim. São mais jogadores para fazer gol, finalizador, matador, que vai estar lá na frente, a bola vai chegar e eles vão fazer o gol. A questão do Pedro, para mim, eu acho que ele pode jogar um pouco mais recuado se ele quiser, ele pode voltar para pegar a bola se ele quiser, coisa que o Lewandowski e o Haaland, na minha opinião, não fazem. Não estou dizendo que eles não possam fazer isso, que eles possam acrescentar isso ao jogo deles, mas dado o time que eles jogam, acho que não faz nem sentido eles fazerem isso, porque o Borussia e o Bayern têm jogadores para fazer essa função para eles. Exatamente, isso aí também diz muito, porque os times que eles jogam ajuda muito, porque o Lewandowski fora da área, ele não é muito bom, ele até se embaralha com a bola, o negócio dele é dentro da área, da área ele é finalizador mortal, a bola sobrou, com certeza, ele 100% de chance dele fazer o gol, a mesma coisa o Haaland não, o Haaland já consegue sair da área, dar assistência, trabalhar ali fora da área para dar assistência, dar a bola aos companheiros e principalmente dentro da área finalizar a gol. Agora o Pedro, já que a gente está falando de... fato interessante que você trouxe para cá, o Harry Kane com o Pedro e tal. Mas como nós estamos analisando o Pedro com o Haaland, que eu acho que tem características sim parecidas, e para mim são atacantes, assim, centroavantes finalizadores, o Harry Kane eu deixo à parte, porque o Harry Kane já é uma característica mais de meia, exerce função de assistência e tal. Além da função de atacante, é um excelente finalizador também. Mas eu enxergo o Pedro com o Haaland, assim, finalizadores que eles saem da área para receber a bola, servir os companheiros e muitas das vezes também usam assistências como recurso para favorecer e ajudar o time na construção de um gol, na construção de uma jogada que pode efetivar num gol do seu time. Então, eu acredito também que o Pedro é um grande atacante, mas é um jogador que já está pronto e se ele continuar jogando, isso aí, seleção e tal, vir o que ele está jogando,
continuar jogando o que ele tá jogando no Flamengo, com certeza ele volta pra Europa e arrebenta lá, porque não deu certo, porque ele saiu do Fluminense ainda muito cru, não estava pronto. E eu também concordo que foi como nós fizemos no vídeo do Cano, do Cano e do Hernani, brocador. Nós analisamos fator por fator, demos os fatores importantes que favorecem cada um, e no final nós chegamos ao veredito do campeão. Então, por exemplo, primeiro fator, eu analiso, assim, qualidade do jogador, quesito técnico. Aí o Pedro leva vantagem. O Pedro é mais técnico do que o Haaland. O Pedro é tão finalizador quanto o Haaland, não perde gol. Assim como o Haaland não perderia gols também, mas em quesito técnico, o Pedro, eu acho que leva uma vantagem. Uma pequena vantagem, mas eu acho que o Pedro tá à frente. Como eu falei pra você, eu acho que na questão técnica o Pedro é um pouco melhor do que o Haaland, mas o Haaland, o que ele faz é extraordinário, é um prodígio, é um jogador que, cara, o cara fez 8 gols. 8 gols numa partida. Mano, pra qualquer um. Acho que o último que eu vi fazendo isso foi o Lewandowski, quando fez 5 gols na Bundesliga. O Lewandowski também fez 4 gols, se não me engano, no Real Madrid. Na época do Guardiola, ele chegou a fazer 5 gols numa partida. É absurdo, cara. É absurdo. Então, assim, eu acho que o que falta no Pedro é ele ser testado na Europa. Se ele for testado na Europa e jogar tão bem quanto ele jogou no Flamengo, a gente pode botar ele assim no nível desses dois jogadores, talvez um pouco abaixo, mas que a gente possa falar que ele chegou no nível desses jogadores, talvez. O que interrompeu um pouco também foi essa lesão dele, mas não tira o brilho dele nessa temporada. Tanto é que levou ele à seleção, né? Sim, e é complicado também, né? Porque ele tava vivendo o melhor momento dele no Fluminense, ele se machucou. Aí tava vivendo o melhor momento dele no Flamengo, talvez da carreira também foi e se machucou. Tudo bem que essa lesão agora do Flamengo não foi tão grave quanto a do Fluminense, mas você tira um pouco assim do ritmo do jogador, né, por causa dessas lesões, mas enfim, faz parte do esporte. E eu acho que agora ele tem tudo para voltar bem. O Gabigol também tá voltando agora. Quem sabe aí os dois vão se revezar ou então fazer uma dupla junto. Vamos ver o que vai acontecer. E para efeito de comparação aqui, nós temos números aqui importantes da temporada de 2019, no caso da Europa é 2019-2020, mas entendo aqui como 2020, a temporada do Pedro e do Haaland. O Haaland, em 14 jogos, ele fez 17 gols e tem 3 assistências pelo Borussia Dortmund. Ou seja, contando Bundesliga, Champions League, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha. E o Pedro, em 28 jogos pelo Flamengo, na temporada, ele tem 15 gols e nenhuma assistência. Só para efeito de comparação também, já que nós aqui estamos comparando, é um vídeo comparativo, o valor de... Aí realmente não tem como pro Pedro... Não tem como para o Pedro bater de frente com o Haaland, porque o valor de mercado do Haaland são 100 milhões de euros, assim, exorbitante, até porque o Haaland é mais novo, que os dois regulam, assim, na idade, eles são novos, mas o Haaland é mais novo e também o Haaland é um prodígio, querendo o Haaland também, e fazer o que ele tá fazendo na Europa, assim, não é para qualquer um. Então o valor dele é 100 milhões de euros e o valor do Pedro são 12 milhões de euros, que valorizou bastante também, depois que o Flamengo estabeleceu um valor fixo, e também não dá pro Pedro, aí já entra aquele quesito de fatores que eu tava falando, aí o Haaland já leva vantagem. É o valor de mercado, o clube que ele joga competições importantes que testam ele realmente, aí o Haaland leva muita vantagem em cima do Pedro, aí não tem como comparar. Nesse quesito o Haaland é melhor. E também a gente pode falar que o Haaland, ele tem 70% dos jogos como titular, tem 72% de minutos em campo e 54% de participações em gols. Essa é mais ou menos assim as porcentagens do Haaland. E o Pedro, deixa eu ver aqui, são bem parecidas até. Não são não. Não são não. Eu pensei que fosse, mas não. É porque o Pedro também ele começou como reserva, né? Então, assim, o Gabigol era titular, tava jogando muito bem, o Pedro entrava, fazia gol, etc. Mas o Pedro começou como reserva. Ele começou a jogar mesmo como titular no Brasileiro, que o Gabigol se machucou, e também vindo da reserva. Mas, enfim, o Pedro tem 57% dos jogos como titular, 57% de minutos em campo e 26% nas participações em gols.
Esses 26% se dá também porque como ele tem mais jogos do que o Haaland e jogou mais tempo na reserva, isso diminui, com certeza. Assim, são números assim. São até números bons do Pedro, assim, na temporada, sim, mas sim. não tem. Mas não tem como. Até depois você vê, tipo, o cara que tá vindo da reserva. Sim, Começou vindo da reserva. são números excelentes. Para a realidade do futebol brasileiro, um jogador desse aí, com certeza. E ainda mais atacante que precisa de ritmo. Por exemplo, o Flamengo tirava o Gabigol ou o Bruno Henrique, botava o Pedro e fazia gol. Vai tirar o Cano do Vasco pra ver se ele vai fazer gol. Não dá. É a mesma coisa. Às vezes o Pedro entrava, ou naquele período que o Gabigol, num período grande que o Gabigol ficou machucado, o Pedro entrou e parecia que o Gabigol não estava fazendo falta, porque o Pedro estava jogando muita bola, fazendo gol, Exatamente. deu nem falta do Gabigol torcida. Exatamente. E sem contar também que o Pedro, por exemplo, ele precisa de menos toques, menos finalizações para fazer gol. O Gabigol, vamos supor, o Gabigol finaliza 5 vezes para fazer 2 gols. O Pedro finaliza 5 e faz 3, 4, entendeu? Então, o Pedro tem um aproveitamento em finalizações muito melhor que o do Gabigol. Agora, um fator importante, assim, que a gente tem que analisar também, é se o Haaland sair do Borussia Dortmund, não tô falando sair, assim, de transferência. Eu tô falando se o Haaland não jogar, assim, durante um período, estiver machucado e tal, que aconteceu com o Pedro, o Flamengo tem o Gabigol para repor. Assim, o Gabigol é titular, isso aí, mas aí o Gabigol joga. Aí o Pedro entra no negócio e dá reserva e pode jogar. Agora, se o Borussia Dortmund vai sentir uma ausência absurda, assim, tamanha, porque se o Haaland não jogar, não tem ninguém para substituir o Haaland. Assim, o Haaland é um jogador único, além do mais, se ele for vendido. Eu entendo o Lucien Favre, porque o Haaland se machucou, ele botou o Brent improvisado de atacante, sendo que tem o Renier, que faz essa função que o Haaland faz, ele fez essa função no Flamengo. Não é a posição principal dele, mas ele faz essa função. E é um jogador com estatura alta também, que o Haaland tem, ele pode chamar a atenção dos adversários na defesa, então ele podia ter posto o Renier, não botou. Mas enfim, botar o Brent de atacante. Esse técnico do Borussia Dortmund, nós já falamos isso aqui no vídeo do Borussia Dortmund do Manchester United, é o treinador que não tem a mínima noção do que está fazendo. Eu acho que ele só não foi demitido ainda porque a diretoria tem muita confiança de que ele vai ser algum dia tricampeão da Europa, vai ganhar a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa. Aí só falta combinar e a Champions League, no caso. Só falta combinar com o Bayern de Munique. Só falta combinar com o Bayern. Então, porque realmente não dá para entender a diretoria do Borussia Dortmund. Então, enfim, o que eu quero dizer é que o Borussia Dortmund... cara, é difícil. O Vasco de um lado e o Borussia Dortmund do outro. Realmente, eu acho que o meu coração não aguenta muito não, cara. O Manchester United também tá no meio do caminho, a gente foi pra Euroliga agora. Enfim, cara, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto que é melhor. Senão a gente esse vídeo aqui vai tomar rumos assim que não vão ser interessantes. Mas, enfim, o que eu quero... O que eu quero dizer é que o Borussia Dortmund ele sofre uma Haaland dependência, coisa que o Flamengo não sofre. Esse é o meu ponto. Sim, o Flamengo além do Pedro também além do Pedro e do Gabigol, o Flamengo também tem o Bruno Henrique, que faz essa função também de jogar ali como atacante. Então, o Flamengo nessa questão não tem esse problema, né? Bom, galera, nós vamos chegando ao final aqui desse vídeo. Esse vídeo aqui foi muito legal, mas antes de nós terminarmos, temos que dar o veredito. Quem será o vencedor? E você, Pablo? Para quem você dá o nosso troféu aqui de quem é melhor? Eu acho que é pro Haaland, cara. Por tudo que ele tem feito, por tudo que ele representa na Europa, sendo o jogador novo que ele é. Eu acho que pro Haaland não tem comparação. Acho que o Pedro, apesar de ser um ótimo atacante, provavelmente vai ser o atacante aí da seleção nos próximos anos, eu acho, né? Eu digo atacante, não tô falando que ele vai ser titular. Vai ser atacante, aquele jogador alto que a gente sempre teve na seleção. Então, acho que só tem ele também, não tem outro. Se a gente for ver aí no mercado, não tem outro. Não tem. E é isso, ele, acho que ele tem esse espaço cativo aí por enquanto na seleção, enquanto não surge outro jogador tão bom quanto, ou melhor. Mas o Haaland é sem comparação, cara. O que ele tem feito na Europa é absurdo. Não tem como a gente falar que não. Acho que qualquer equipe hoje em dia abriria um espaço para ter o Haaland lá. Estão falando que
a missão do Barcelona é conseguir tirar ele do Borussia, que eu acho que vai ser fácil, né? Porque o Haaland, se eu não me engano, tem uma cláusula lá de que ele pode sair por 70 milhões de euros se ele quiser sair. Então isso daí pro Barcelona não é nada. Não dá para, meu Deus, não dá para entender quem faz esses contratos. Meu Deus do céu. Essa diretoria do Borussia Dortmund realmente às vezes eu acho que é amadora, eu acho que é tão pior quanto a do Vasco, enfim. É difícil. Eu concordo em gênero, número e grau com você. O Haaland, assim, efeitos de comparar, a gente comparou aqui números e tal. O Pedro ganha só no quesito técnico, que tem ele leva uma certa vantagem, uma leve vantagem em cima do Haaland, mas não dá para comparar, chega até a ser injusto. Eu acho o Pedro um jogador melhor que o Haaland, mas assim, em termos de carreira, de consolidação, assim, no cenário do futebol mundial, o Haaland ganha. E para mim o Haaland é o vencedor desse desafio aqui também, desse quem é melhor. Quem é o melhor, no caso, desse vídeo. E porque, como eu listei antes, os fatores. O Pedro só ganha no quesito técnico. Tudo bem que ele está jogando no Flamengo, é um clube gigante do futebol brasileiro, mas não dá para comparar. O Pedro ganha só no quesito técnico. O Haaland ganha no cenário do futebol mundial, valor de mercado, o que ele tem feito na Europa. É um excelente finalizador, assim como o Pedro, mas é um finalizador que está jogando muito bem. Qualquer clube abriria espaço, como você falou, para ter ele no seu elenco. Sabe jogar fora da área, o Pedro também sabe, mas o Haaland é mais decisivo e fornece assistência para os companheiros criarem situações de gols e, consequentemente, fazerem gols, e até mesmo dar a bola para ele fazer o gol também. E o Pedro, às vezes, também essas lesões prejudicam ele muitas vezes, e o Haaland dificilmente você vê o Haaland machucado, então ele ajuda muito o time dele, é outro fator importante. Então o Haaland é o vencedor aqui do quem é o melhor, que é o melhor jogador, porque é difícil para o Pedro competir com um jogador desse. Mas assim, o Pedro, nós não estamos dizendo que o Pedro é ruim, muito pelo contrário, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro dos últimos anos, desde a época do Fluminense, e eu espero que o Pedro continue nessa toada aí, e com certeza ele vai ter vaga cativa na seleção por muitos anos, e com certeza vai disputar a Copa de 2022 no Catar. É uma esperança pro Brasil, com certeza. Sim. Bom, galera, é isso aí. Nós vamos. Quem acha o Pedro o melhor do mundo? É o Luiz Roberto. Exatamente. É o Luiz Roberto. Achou o Pedro o melhor do mundo e acha melhor até que o Lewandowski. Bom, enfim. O melhor do mundo, porque com certeza nessa temporada quem vai ser o melhor do mundo é o Lewandowski. Então, é o Lewandowski, então. Ele é o melhor do mundo. É melhor a gente deixar quieto, né? Essa comparação aqui entre Pedro e Haaland já é o suficiente. Bom, galera, foi divertido hoje também, nós discutimos aqui, debatemos sobre quem é o melhor jogador e o vencedor é o Haaland. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós fizermos um vídeo novo e deixe no campo dos comentários sugestões para novos vídeos ou até de quadros novos que você queira que nós façamos, que nós possamos discutir aqui, vai ser o maior prazer e nós vamos responder todos os comentários com o maior prazer. Galera, eu sou Pedro Duarte. Pablo Faria. Valeu! Tchau, tchau.